Sempre que essa planta aqui aparecer, pode se preparar que alguma coisa de ruim vai acontecer. E hoje você vai entender o porquê. Mas relaxa que aqui não vai acontecer nada de ruim não, tá? Porque hoje é dia da gente falar sobre um assunto que deve agradar todos os que acompanham o Guia da Floresta. Isso porque a plantinha da vez é a Higambaná, uma flor incrivelmente linda, mas que é bem tóxica e que na cultura japonesa ela é associada à morte. Tanto que é muito fácil de encontrar ela em momentos bad vibes em alguns animes, como no maravilhoso Tokyo Ghoul, em Kimetsu no Yaiba, Inuyasha, ou até no esquisitíssimo Elfen Lied e muitos outros por aí. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal. Bem-vindos ao Guia da Floresta e hoje iremos conhecer a sinistríssima Higambaná, que pode ser chamada também de lírio da aranha vermelha, lírio do furacão, lírio da ressurreição, lírio do fogo, mas o que eu mais curto é flor dos mortos, em japonês Shibitubana ou Shibitubana, só que é realmente mais conhecida por Higambaná, o que significa flor do equinócio de outono, que é obviamente porque ela floresce no Japão durante o outono. Mas como esse daqui é um canal comprometido com a botânica, bora tentar identificar essa bichinha. Aspectos botânicos. Inicialmente eu fiquei um pouco confuso com o nome científico dela. Isso porque a internet inteira atribui o nome Lycoris radiata para esse lírio. Mas quando eu fui olhar lá no WFO Plant List, que é uma base de dados sobre taxonomia de plantas no mundo inteiro, tinha duas Lycoris radiata. Uma que aparentemente era certa e outra que era considerada sinônimo de um nome científico bem mais estranho, o Ungernia ou Ungernia trisfera. Olhando com calma as duas Lycoris radiata, eu percebi que tinha deixado passar o autor dos nomes científicos. Isso porque o queridíssimo Friedrich Anton Wilhelm Mickwell, abreviado carinhosamente aqui como Mick, atribuiu esse nome científico a essa planta aqui que também é um lírio, mas que tem pouquíssimas coletas nas bases de dados de plantas ao redor do mundo e que aparentemente ocorre nas regiões do Estão da vida, Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão do Sul e por aí vai. Quer dizer, deve ocorrer, né? Porque o nosso queridíssimo Mick aparentemente atribuiu o nome científico Lycoris radiata a uma planta que hoje conhecemos como Ungernia trisfera, como eu acabei de dizer. E assim, sobre o gênero Ungernia, até existem registros e artigos científicos, mas quando eu procuro sobre a espécie que ele se confundiu, a Ungernia trisfera, não existe nada sobre a coitada. Nem no Google Scholar, nem no iNaturalist, nem em nenhum outro lugar. Apenas mesmo a referência ao gênero e ao nome no WFO Plant List. Então sei lá que diabos de planta é essa e que confusão será que o Mick fez em 1875 quando ele chamou Ungernia trisfera de Lycoris radiata. Pelo menos elas são da mesma família, Amaryllidaceae. E agora voltando aqui um pouco dessa brisa, tem a outra Lycoris radiata, dessa vez descrita por Leher e revisada por Herbie, que agora se refere à nossa plantinha japonesa da morte, a Higambaná. É sério, se tiver alguém aí que fala japonês, tenha muita paciência, mas pode ir nos comentários me corrigir, tá bom? Porque o meu japonês é nível assim de Duolingo. Mas tá, como eu disse aí anteriormente, ela é uma Amaryllidaceae, uma família aí bem presente no nosso dia a dia, normalmente apresentando bulbos como reserva de nutrientes e flores bem vistosas. Ah, mas eu nunca vi uma Amaryllidaceae. Então tu nunca comeu um alho, ou Allium sativum, ou quem sabe a cebola, Allium cepa, nem uma cebolinha sequer, o Allium quenopraso. Tem até um tal de Allium porrum, que lembra muito o delícia com manteiga do alho poró. Sim, o gênero Allium, que reúne uma porrada de espécies alimentícias, é a Amaryllidaceae. Fora essas aí que são comestíveis e oriundas da subfamília Alioideae, tem as ornamentais da subfamília Amarylioideae, como os narcisos e Ipeastrum. E tem também a subfamília Agapantoideae, como as gracinhas dos agapantos. Todas essas aí são muito utilizadas no paisagismo. Ah, rapidão, tem muitas plantas desse grupo aí que são chamadas de lírios. A própria Higambaná também é chamada popularmente de lírio, mas lírio verdadeiro é do gênero Lilium, e eles são da família Liliaceae. Uma família parecida com a Amaryllidaceae, mas que na real é uma outra coisa. Mas enfim, a Amaryllidaceae é uma família enorme e muito presente no nosso dia a dia, e como quase todas as plantas dessa família, a Higambaná ou Lycoris radiata também tem ali o seu bulbinho. Ah, então se o alho, a cebola e o alho poró são Amaryllidaceae e tem um bulbo, e essa Higambaná também tem bulbo e é da mesma família, quer dizer então que deve dar para comer ela e temperar um feijãozinho
chazinho ali com ela, talvez. Vamos lá, primeiro que eu não entendo qual que é a brisa dessa galera de querer saber se dá pra comer toda e qualquer planta que eu trago aqui. Mas não, a Higambaná é bem tóxica, principalmente os seus bulbos. Mas também não dá pra esperar menos de uma planta que tem como nome popular Flor dos Mortos. Talvez essa seja uma falácia de correlação. A planta é sim tóxica em altas quantidades e ela também é chamada de Flor dos Mortos, mas não exatamente que uma coisa tenha levado a outra. Aspectos históricos. A Higambaná, ou Lycoris radiata, é nativa de algumas regiões da China e ela foi levada para o Japão e outras regiões do leste asiático há mais de 1000 anos, junto com as plantações de arroz dos chineses. Isso porque era comum de se plantar a Higambaná ao redor das plantações de arroz para que os roedores, uma grande praga de arroz, comessem os bulbos dela e morressem envenenados antes de atacar o cultivo. Ou seja, ela é basicamente um biocontrole milenar de pragas do arroz. Aparentemente, ela era tão eficaz em controlar essas pragas que no Japão se criou o costume de plantá-las ao redor dos túmulos e dentro dos cemitérios, para que também controlassem as populações de animais, principalmente de roedores que poderiam se proliferar mais do que o saudável devido à grande oferta de comida oriundo dos corpos ali enterrados. Com o tempo, criou-se uma etiologia popular para justificar a presença de Higambaná nos cemitérios, pois as pessoas meio que esqueceram da introdução antrópica dessa planta nesses lugares. Isso porque ela tinha um uso prático ali naqueles lugares, só que com o passar do tempo as pessoas começaram a atribuir um significado diferente à presença dela nos cemitérios e próximo de lugares que a gente associa com a morte. Em outras palavras, a planta antigamente era cultivada em cemitérios para controlar a proliferação de pragas. Só que com o passar do tempo, as pessoas começaram a atribuir o significado de morte para a coitada da planta, como se ela aparecesse nos cemitérios porque ela é uma planta da morte. Chegando ao ponto de que muitas comunidades do leste asiático, principalmente no Japão, veem o nascimento espontâneo da planta perto da sua casa, por exemplo, como um mau agouro. Ou seja, se essa planta nascer na tua casa, significa que alguém aí vai morrer em pouco tempo. Só que assim, essa planta é basicamente uma exótica invasora no Japão. Se você não sabe o que são exóticas invasoras, dá uma conferida nesse vídeo que tá aparecendo no card que eu explico um pouco melhor esse conceito. Voltando aqui, por ser uma invasora, ela vai nascer espontaneamente em qualquer lugar mesmo. E como todo bom ser humaninho, a gente tende a olhar só os fatos que comprovam as nossas crenças, famoso viés de confirmação. E esquecemos ou ignoramos aqueles fatos que vão contra o que queremos acreditar. É por isso que com certeza devem ter morrido muita gente após o florescimento de uma Higambaná na soleira de suas portas, assim como também deve ter tido muita gente que continuou vivendo normalmente. Ou seja, agora a planta nasce no cemitério porque ela é uma planta da morte, e se ela nascer na tua casa, tu vai de vala. Claro que não, e lá se foi toda a graça e o mistério da Flor dos Mortos. Beleza, basicamente a gente saiu de um vídeo de botânica e passamos para um vídeo de etiologia popular e semântica. Eu particularmente gosto bastante de entender como que os mitos e as lendas sobre as plantas são construídos, mas como um bom jovem místico que eu sou, eu fico um pouco decepcionado quando eu percebo que nem tudo é mágica, como em contos de fadas. Acho que é até mesmo por isso que eu devo começar mais os meus vídeos falando das lendas e só desmentindo, destruindo elas no final, né? Enfim, eu divaguei mais uma vez, mas se você, assim como eu, gosta de desvendar esses mitos sobre plantas e meio ambiente, deixa um like aqui pra mim no vídeo pra eu ver que esse tipo de assunto não é só interessante na minha cabeça. Aproveitando a deixa e o fato desse vídeo não ser patrocinado, considere se tornar membro aqui do canal do Guia da Floresta para demonstrar o seu reconhecimento sobre o meu trampo por apenas R$5 por mês, virando uma florestinha inicial, o que custa menos do que uma coxinha gourmet. Tem outros planos também, tá? Mas acabando o vídeo você vai lá conferir. Inclusive, muito obrigado às pessoas que já são membros aqui do canal, que decidiram apoiar o meu trampo, me possibilitando ficar 3 dias para criar um vídeo como esse daqui para você. Claro que existem outras formas de apoiar o meu trampo, que é deixando o seu like mais uma vez e se inscrevendo no canal do Guia da Floresta. Continuando, é por isso que essa planta aparece em tantos animes em momentos que a morte ou que uma passagem ou fechamento de ciclo precisam ser representados. Por exemplo, em Tokyo Ghoul, que é um anime muito bom para assistir com toda a família reunida na sala, em um episódio de fechamento de temporada, o personagem principal perde um ente querido, além de parte da sua própria humanidade, e basicamente se transforma em algo diferente do que ele era. E a flor é apresentada a todo momento de uma forma bem dramática. Inclusive, até fazer esse roteiro eu achava que era só porque a flor era bem impactante.
visualmente falando. Mas agora dá pra entender um pouco melhor qual que é o simbolismo dessa flor nesse momento do anime, que inclusive é muito bom, tá? Se você não conhece, vai lá assistir. Tem também muita referência dessa flor no antigo e também maravilhoso Inuyasha, que basicamente fala de morte a todo momento, tanto que é um anime bem violento, mas também fala da passagem entre eras e lugares e sobre o próprio recomeço da vida. E nesse caso, a flor é muito bem representada nos créditos finais da primeira temporada do anime. Tem um outro anime também chamado de Dororo, que eu vejo poucas pessoas comentando, mas que tem uma cena bem triste e que nem vale assim, nem precisa na verdade eu ficar aqui descrevendo, porque só de você ver essa cena toda acinzentada, apenas com a flor, com seu vermelho escarlate bem destacado e essa pessoa deitada aqui, a gente já pode imaginar que nada de bom tá rolando, tá? Mas apesar de bem triste às vezes, esse é um ótimo anime, tá? Super recomendado também. E pessoalmente falando, eu acredito que seja a melhor representação dessa planta nesse contexto de passagem. Elfen Lied é uma outra obra fantástica, assustadora e meio, na verdade, completamente pecaminosa, e que apesar de eu ter visto referências em vários lugares da galera falando que tem Higanbana na série, eu particularmente não achei essa cena. Mas como esse é um anime completamente family friendly, eu não ia conseguir mostrar muitas cenas dele aqui, tá? Mas vale a pena pelo menos citar ele. E é óbvio que tem também no queridíssimo Kimetsu no Yaiba, principalmente nos créditos da primeira temporada do anime. Inclusive sobre esse último aí, tá, o Demon Slayer, eu comecei a folhear os mangás que eu tenho aqui, porque como um bom otaku fedido que eu sou, eu adoro ler gibi japonês preto e branco de trás pra frente para procurar mais referências sobre essa planta. E sendo bem sincero, eu não achei muita coisa. Então eu acho que a escolha da planta é mais utilizada no anime, muito provavelmente por conta do apelo das flores vermelhas escarlates que perderiam parte da graça num gibi preto e branco. Mas por um outro lado eu reparei numa coisa bem legal aqui nos mangás do Kimetsu. Até ali mais ou menos no 6º capítulo do mangá, as capas são ilustradas com diferentes flores e que são muito importantes para a cultura japonesa, tipo crisântemo ou a glicínia, e me deu um comichão de fazer um vídeo ou alguns vídeos sobre essas outras plantas, só que abordando um pouco mais como essas plantas se relacionam com o enredo dessa história. Mas para isso eu preciso ter certeza de que tem mais otaku aqui, ou pessoas normais, mas que gostam dessas aqui, que, brincadeiras à parte, são histórias muito cativantes e bem profundas. Então se você também é fedido, aliás, se você também é otaku e gosta de plantas, me lança um Nezuko-chan aqui nos comentários para eu saber que vale a pena fazer uns vídeos mais aprofundados sobre essas plantas nessas histórias. Mas enfim, esse foi um vídeo que tirou completamente a trevosidade de mais uma plantinha sinistra, mostrando que basicamente foi alguém que levou ela para um lugar estranho e os descendentes dessa pessoa esqueceram disso e acharam que o ceifador sinistro resolveu plantar ela ali para dar um recado para os vivos. Eu acho surreal, porque a gente só costuma ver coisa ruim nas coisas. Planta associada com morte, basta chacoalhar uma árvore que cai umas 10. Mais uma coisinha, tá? A rara Higanbana azul. Se aparecer alguém aí com uma história de uma tal de Higanbana azul, desconfia, tá? Porque não existe licores radicata azul. Radiata, não radicata. Ah, mas tem um primo meu que tem. Mentira. Ah, mas eu encontrei um site na internet vendendo. Mentira. Provavelmente é um site de plantas artificiais. Ah, mas eu tenho no meu jardim. Não tem. Provavelmente é um agapanthus ou uma outra amarilidácea ou liliácea que você errou na identificação. Inclusive, olha agapanthus, que é azulzinha bonitinha, mas que não tem nada a ver, pelo menos se você olhar de pertinho ali, com um licores. Ou seja, a licores radiata só existe de verdade em vermelho ou em amarelo. Você até acha ela sendo representada em azul em alguns lugares, mas é tudo invenção, tá? Invenção não, é liberdade artística, tanto que você vê até no Kimetsu no Yaiba. E aqui estão aparecendo outros 2 vídeos para você continuar a sua jornada em meio a botânica, florestas, universo e tudo mais. Meu muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui, é nóis, tamo junto, e se tiver mais plantas com lendas sinistras, manda pra mim que a gente acaba com a graça delas juntos. Valeu e falou! Se bem que entender de onde vem as lendas é onde tá a graça, né? Mas acho que vocês entenderam, tá bom? Valeu e falou!